Olá, alunos! Essa é uma aula de revisão de termos da oração, porque nós temos uma aula de revisão de sujeito e predicado aqui, já que eu fiz essa aula de revisão de termos da oração em sala de aula, lá no comecinho do ano, mas como tem um pessoal que não lembra muito bem, eu achei que era interessante voltar nessa parte também. Então, essa aqui seria uma aula antes daquela revisão de sujeito e predicado que aparece na lista de estudos linguísticos. E vou falar sobre as partes fundamentais, né? O que são os elementos integrantes, complemento nominal, complemento verbal, tudo isso vai aparecer. Então, primeira coisa, eu falei na aula passada sobre verbo e falei que o verbo é o centro da oração. Por quê? Porque você tem uma diferença entre frase e oração, né? Uma frase é um enunciado qualquer que vai ter um ponto final, ou um ponto de exclamação, ou um ponto de interrogação, e isso indica que a frase acabou. Não tem tamanho, pode ter frase com uma palavra só, você chega e fala olá, isso é uma frase, e pode ter uma frase de várias linhas. E uma oração é identificada por verbos. Então, quando você vai fazer uma análise, você pode ter uma frase com várias orações, porque é uma frase com vários verbos. E você pode ter frase que não tem oração nenhuma. Se eu chego e falo parabéns, bom dia, tudo bem? Nenhuma dessas frases tem verbos, então nenhuma dessas frases é oração. Olhem essa frase, né? Ela chegou, colocou a bolsa na cama, tomou um banho e então jantou. Eu deixei destacado todos os verbos. Se eu tenho 4 verbos, isso significa que eu tenho 4 orações dentro dessa frase. Então, quando nós vamos pensar em termos essenciais da oração, que são, né, sujeito e predicado para começar, e eu também falei isso na aula passada, a primeira coisa que você faz é identificar o verbo. Sem identificar o verbo, você não encontra sujeito e você, sem saber o sujeito, não encontra o predicado. Então, a primeira coisa de uma análise sintática é qual é o verbo dessa frase. E aí, o sujeito é o tópico da frase, a quem esse verbo se refere. Ah, professora, mas eu aprendi que sujeito é quem faz ação. Quase sempre, mas... Por exemplo, nós vimos também na aula passada que algumas frases têm um sujeito paciente, é um sujeito que sofre ação, né? Então, é preciso estar atento a isso. Pensem no sujeito como o tópico da frase, porque às vezes também não é uma frase de ação, né? É uma frase que indica um verbo de estado, e aí ninguém faz a ação. Então, é sobre quem aquele verbo se refere, né? Qual é o tópico da frase? Sobre o que eu estou falando. E o predicado é tudo que não é sujeito, porque tem gente que esquece de colocar o verbo dentro do predicado. Então, a melhor forma de pensar em predicado é: achei o sujeito, deixa ele isolado, todo o resto da frase é predicado. Especialmente quando você tem um sujeito que não está nem no comecinho nem no finzinho, ele aparece no meio. Tem parte do predicado antes do sujeito e parte do predicado depois. Se você pensa em dividir ele certinho, você acaba deixando parte da frase sem encaixar nem no sujeito nem no predicado. Então pensem que sujeito é o tópico e predicado é tudo que não é sujeito. Então aqui tem uma frase, né? Eu e minha amiga apresentamos o trabalho aos professores. Primeira coisa que eu faço, encontro o verbo. Verbo apresentamos. Quem apresentamos? Eu e minha amiga. Esse é o sujeito. Todo o resto da frase, que está em azul, é o predicado e o verbo que está sublinhado. Então, assim que você divide. Tem também os termos integrantes da frase. Por que eles não são os essenciais, né? Eles também são fundamentais para a ideia da frase. Se você tem ali uma oração com um complemento, não pode deixar de considerar esse complemento, mas, por exemplo, nem toda oração tem um verbo que exige um complemento. Toda oração tem um verbo, mas nem todo verbo exige um complemento. Então, por isso que é integrante. Quando aparece, ele integra de forma fundamental, mas nem sempre aparece. Ah, mas professora, o sujeito desinencial também nem sempre aparece, né? Por exemplo, se eu falo, aliás, também nem sempre aparece, não, ele não aparece. Se eu falo, fizemos o trabalho, o sujeito não está na frase. Mas eu te digo, ele existe e você sabe quem é. Você sabe que fizemos o trabalho, o sujeito é nós. É que ele não está na frase, mas ele existe, você sabe identificar.
mas nós vamos falar de tipos de sujeito em outra aula, né? Aqui vamos ver esses termos integrantes. Então, primeira coisa, transitividade verbal. É uma característica de um verbo apresentar ou não complemento. Percebam que isso varia de frase para frase. Tem verbo que pode ter um complemento, pode ter outro tipo de complemento, pode ter dois complementos, pode não ter complemento nenhum. Você tem que analisar o que você tem dentro da frase. Se ele for intransitivo, ele não apresenta complemento. Então, nós estávamos ali tendo uma conversa, eu já sabia do que estava rolando, né? A conversa já estava em andamento, e alguém chega e fala, ó, ela entregou. Eu falo, beleza, tudo bem. Só com o ela entregou, a frase já fez completo sentido para a gente. Então, o verbo entregar ali não teve nenhum complemento, eu só tenho o sujeito e o verbo, né? E o verbo é o predicado. Então, uma frase completa, uma oração com um verbo só, duas palavras, mas aqui eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho sujeito, eu tenho predicado, identificado pelo verbo de ação entregar. Agora, se a frase fosse com o verbo transitivo, isso significaria que eu teria algum complemento, alguma informação extra. Dependendo do tipo de complemento, esse verbo transitivo teria uma classificação diferente. Eu poderia ter um verbo transitivo direto, se esse complemento não é iniciado por uma preposição. Então, eu falo, ela entregou o trabalho. Percebam, né? Tem o verbo entregar, quem entregou? Ela é sujeito. Todo o resto da frase é o predicado. Entregou o trabalho, tudo isso é predicado. Aí, o que eu tenho? Eu tenho um verbo e ele é transitivo, porque eu falei que ele tem um complemento. E qual que é o complemento? O que ela entregou, né? Alguém chega e fala, ela entregou. Eu falo, o que ela entregou? Você fala, o trabalho. Ah, então o trabalho é uma informação sobre entregar. Se é uma informação sobre entregar, é um complemento. E o trabalho é composto por um artigo e um substantivo. Então, eu não tenho preposição aqui. Ele veio direto depois do verbo. Por isso é um objeto direto, né? É um verbo transitivo direto, então. Verbo transitivo direto é aquele que tem um complemento que vem direto, sem preposição. Então, é um objeto direto, o nome do complemento, e o nome do verbo é verbo transitivo direto. Mas o mesmo verbo poderia ter um outro tipo de complemento. Podia ser um objeto indireto, se ele iniciasse com uma preposição. Então, eu chego e falo, ela entregou ao professor. Percebam que esse ao professor é iniciado por uma preposição, preposição a. Quem entrega algo a alguém. Este a é uma preposição, não é um a de artigo, porque o a de artigo, vocês viram na aula de artigo, acompanha um substantivo feminino e professor é um substantivo masculino, então o artigo ali é o o. Este a é a preposição. Entrega algo a alguém ao professor significa que eu tenho ali um objeto indireto, portanto, meu verbo é um verbo transitivo indireto, que tem um complemento que se inicia por preposição. Mas eu posso querer te dar muitas informações, né? Eu sou a pessoa legal que vai te dar todas as informações possíveis. Então eu chego e falo, olha, ela entregou o trabalho ao professor. Eu te dei dois complementos. Quem entrega algo a alguém. São dois bloquinhos de informação diferentes. O bloquinho do algo é o trabalho. O bloquinho do a alguém é ao professor. Eu tenho um complemento que é sem preposição, é um objeto direto, e um complemento que é com preposição, é um objeto indireto. Ou seja, o meu verbo é transitivo, porque tem complemento, e é transitivo direto e indireto, porque eu tenho um complemento direto e um complemento indireto. Ah, professora, então o complemento é toda informação extra sobre o verbo, certo? Não. Um objeto é um complemento sobre um verbo, mas às vezes os nomes também pedem um complemento. E aí, às vezes, a língua portuguesa dá uma facilitada, então o complemento de um nome chama complemento nominal. Ele pode ser um complemento de um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Então, por exemplo, né? Independentemente de sua opinião, comprarei o livro. Essa é uma oração com
essas características. Mas a primeira coisa que dificulta nessa oração é que ela não está na ordem direta. Por quê? Qual seria a ordem direta? Eu, né, que é um sujeito desinencial, que não está aí, comprarei o livro independentemente de sua opinião. Essa seria a ordem direta. Sujeito, verbo, complementos, nessa ordem. Mas aqui está invertido. Ainda assim, você consegue analisar facilmente. Qual que é a primeira coisa que você faz? Identifica o verbo. Qual que é o verbo? O verbo comprar, na primeira pessoa do futuro, né? Comprarei. Comprarei o quê? Comprarei o livro. Então, aqui eu tenho uma informação sobre o verbo comprar. Eu digo o que comprarei. Isso, então, é um complemento desse verbo, que nós chamamos de objeto. Como é um verbo que não apresenta uma preposição no complemento, ele é um verbo transitivo direto e tem um objeto direto, né? Não tem preposição. E aí o restante, né? O que é independentemente? Na próxima aula eu vou falar mais sobre isso, que são os advérbios, mas esse é um advérbio que indica modo, né? Como é que eu vou comprar isso? É independentemente de sua opinião, é um modo. E o de sua opinião se relaciona com o independentemente. Não se relaciona com comprar, não se relaciona com livro. É uma ideia sobre independentemente. Então, este de sua opinião é um complemento do advérbio, então é um complemento de um nome. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial, que é o independentemente. O de sua opinião é um complemento desse adjunto. E ali depois eu tenho, né, o verbo transitivo direto e o objeto direto. E ainda sobre termos integrantes, eu mencionei para vocês antes que, às vezes, você não pode pensar que o sujeito é quem pratica ação, porque quem pratica ação, dentro da voz passiva, não chama sujeitos, chama agente da passiva. Isso também é uma das facilidades da língua portuguesa, né? Quem age dentro da voz passiva chama agente da passiva. Por exemplo, os livros foram encontrados por um grupo de estudantes. Quem foram encontrados? Os livros. Então, os livros é o meu sujeito, todo o resto da frase é o predicado. Foram encontrados por um grupo de estudantes. Foram encontrados é uma locução verbal, né? Porque também já falei para vocês na aula passada, o verbo encontrados é uma forma nominal com o verbo auxiliar que indica aí o tempo e a pessoa e o número, tudo certinho. E aí, os livros fizeram alguma coisa? Não, né? Os livros é o meu sujeito, é o tópico da frase. Quem faz a ação dentro da voz passiva, dentro dessa frase, é o grupo de estudantes. Eles encontraram. Então, eles agem dentro da voz passiva, eles são agente da passiva. Esse tópico, né, por um grupo de estudantes, é o meu agente da passiva. Se eu colocasse na ordem ativa, né, na voz ativa, seria um grupo de estudantes encontrou os livros. E aí o que eu teria? O agente da passiva vira o sujeito. Sobre quem que eu estou falando? Eu estou falando do grupo de estudantes. E encontrou os livros vira o meu objeto, né? Encontra algo. É um objeto direto. E o meu verbo é transitivo direto porque eu tenho um complemento sem preposição. E também temos termos acessórios. Quais são eles? Adjuntos adnominais. Eles vêm junto do nome, mas eles não são um complemento, né? Eles não reforçam a ideia do nome. Eles só estão ali acompanhando. Por exemplo, as minhas duas amigas morenas. Isso tudo é um sujeito, né? Eu poderia continuar a frase. As minhas duas amigas morenas chegaram atrasadas. Quem chegaram? As minhas duas amigas morenas. Então, tudo isso é sujeito. Dentro do sujeito, tem uma palavra que é mais importante para a ideia central, que nós chamamos de núcleo, que é amigas. Amigas é um substantivo, mas que tem a função de núcleo do sujeito, a palavra mais importante do sujeito. Mas eu tenho várias outras palavras dentro desse sujeito, né? As minhas duas morenas. Tem aqui um artigo, tem pronome possessivo, tem numeral, tem adjetivo. Todos esses já foram tratados em outros vídeos da playlist. Então, qualquer dúvida, assistam de novo. Então, todos esses termos vêm aí rodeando este substantivo que é o núcleo do sujeito, amigas.
Todos eles são adjuntos adnominais, que vêm junto do nome. Substantivo é o nome, tudo que vem junto do nome é um adjunto adnominal. Então, temos aqui adjunto adnominal, mais adjunto adnominal, mais adjunto adnominal, mais o núcleo do sujeito, mais outro adjunto adnominal. Pode acontecer, não tem problema. E todos eles são sobre amigas, né? As amigas, minhas amigas, duas amigas, amigas morenas, são todas palavras sobre amigas. Você também pode ter adjuntos adverbiais, que vêm junto de um verbo ou junto de outro advérbio. Vamos falar de advérbio na próxima aula. Então, por exemplo, nessa frase, felizmente durante as férias acordava bem tarde. Bom, aqui o sujeito pode ser eu, pode ser ele, né? Mas não aparece na frase, tudo isso aqui é predicado. Acordava é a minha ação. E aí eu vou ter vários adjuntos adverbiais que vão indicar coisas diferentes. Então, felizmente é um advérbio de modo, né? Como isso acontece? Durante as férias, quando isso acontece? Bem, né? A intensidade de que isso acontece, tarde, quando isso acontece de novo. Então, vários advérbios indicando coisas diferentes, todos sobre acordava. Felizmente acordava durante as férias, acordava bem, acordava tarde. Então, são todas palavras sobre acordava, eles vêm junto do verbo, eles modificam, aliás, eles acrescentam uma característica ao verbo, eles são adjuntos adverbiais. Aí você vai ter também vários adjuntos adverbiais e o verbo intransitivo ali, porque ele não tem complemento. Não dá para você falar acordava algo a alguém, né? Nada disso é complemento, tudo isso é adjunto, ele só está ali junto, acompanhando. Então, nós revimos algumas informações que nós já tínhamos visto em sala de aula, né? A continuidade dessa aula seria aquela de sujeito e predicado, que está já na lista. Sempre voltem nessas aulas de conceitos fundamentais para conseguir entender bem. E aí, depois daquela de sujeito e predicado, vem as de análise sintática dos períodos compostos. Nós já vimos alguns, nós vamos continuar vendo outros. E se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Até a próxima. Tchau, tchau.